Podcast. Fala, nação santista, tudo bem? Eu sou Diego Tenório e esse é o seu canal Santos Eterna Paixão. Infelizmente hoje o Santos ganhou mais uma vez os noticiários da mídia, mas não de uma forma positiva, né? Diferentemente das quatro linhas, né, pelo seu futebol jogado, que por sinal está devendo, desta vez o Santos ele está sendo noticiado, né? A imagem do clube está sendo manchada pelo fato da denúncia de manipulação de resultados, com qual o Ministério Público de Goiás está tramitando, né, está investigando vários jogos que foram manipulados, entre eles um jogo do Santos, em especial, né, Santos e Avaí, com qual o Eduardo Bauerman, o zagueiro até então titular do Santos, né, até então atleta do clube, ele foi indiciado, né, está sendo investigado por suposta aí manipulação de resultados. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Só lembrando que se você não é inscrito no canal, já se inscreve, e se você é inscrito, deixa o seu like. E vamos lá então, eu vou mostrar para vocês então, aliás, eu vou ler para vocês duas notícias. Primeiro, que o Santos se pronunciou a respeito do caso de Eduardo Bauerman. Demorou, mas se pronunciou. E eu vou ler na íntegra a nota para vocês. Então vamos lá, gente. A matéria, deixa eu pegar aqui, abrir o site do Santos, né? A matéria diz o seguinte, né? O título: sobre o zagueiro Eduardo Bauerman. Matéria não, né? A nota que o Santos publicou em seu site oficial diz o seguinte: o Santos Futebol Clube informa que o atleta Eduardo Bauerman foi comunicado que está afastado preventivamente dos treinos com o elenco profissional a partir desta terça-feira, dia 9, diante dos novos desdobramentos divulgados na Operação Penalidade Máxima 2 do Ministério Público de Goiás. O jogador permanecerá fazendo atividades físicas no CT Rei Pelé e o clube aguardará se a justiça aceitará a denúncia para definir novas ações, sempre com o pensamento voltado a preservar a instituição. O Santos Futebol Clube não tolera desvios de conduta e também de ética, né? Essa foi a nota que o Santos emitiu em relação ao zagueiro Eduardo Bauerman, que ao meu ver, é claro, a gente tem que tomar muito cuidado naquilo que a gente fala, e para vocês que me assistem, que me seguem, né? Porque as nossas palavras podem ter muito peso. A gente não está aqui para julgar, né, o atleta, né, de fato, a pessoa Eduardo Bauerman, né? Foi apenas uma denúncia e ainda até que seja comprovado, né, ele tem direito de recorrer e provar a sua inocência. Então, o Santos agiu muito bem, ao meu ver tardiamente, mas agiu bem ao afastar o atleta, né? Na minha opinião, já deveria ter afastado na primeira vez em que foi cogitado o nome dele, já, né, assim que o Santos tomou ciência e teve essa conversa com o atleta, e então o Santos já deveria ter o afastado, porque isso pode dar margem para expor ainda mais o clube como está sendo exposto nesse atual momento, né? Pode ser que o atleta seja declarado inocente? Pode ser, mas até lá todos são suspeitos. E particularmente falando, o Rueda deu mole, porque no primeiro momento já deveria ter sacado Eduardo Bauerman, ter barrado ele, até mesmo para proteger a instituição, o Santos Futebol Clube, e também, né, o atleta. Lembrando que eu não estou defendendo o atleta, mas também não estou julgando, tá? E aproveitando então isso daí, tem uma outra matéria que eu encontrei aqui do site do UOL, deixa eu só confirmar aqui, que diz o seguinte, né? Mensagens mostram que Bauerman foi ameaçado e cogitou sair do Santos para pagar a dívida. Essa matéria foi publicada também no dia 9 às 14h50. E eu vou ler ela na íntegra para vocês. Diz o seguinte, né? Foram divulgadas nesta terça-feira novas mensagens entre o zagueiro Eduardo Bauerman do Santos e a quadrilha de apostadores investigada por manipular resultados na Série A do Campeonato Brasileiro em 2022. Os prints da conversa foram publicados pelo GE, ou seja, pelo Globo Esporte. Bauerman teria sido assediado para ceder um cartão amarelo no jogo entre Santos e Avaí pelo Brasileirão do ano passado, o que não ocorreu.
O fato de o zagueiro não ter cumprido com o combinado enfureceu os membros envolvidos no esquema, que chegaram a ameaçá-lo de morte. De acordo com a revista Veja, que na verdade foi a primeira a publicar, né, esses prints, que na verdade não são prints, são fotos da tela do celular, fotos da conversa, diz o seguinte: Bauerman teria recebido R$50 mil para contribuir com o esquema. Porém, o que mais chamou a atenção é que uma das mensagens, um dos integrantes do grupo criminoso encaminhou ao jogador uma conversa com outro parceiro que dizia: irmão, esse moleque merece morrer. Com o dinheiro já em mãos, Bauerman teria aceitado outra proposta para tomar um cartão vermelho na rodada seguinte, diante do Botafogo, mas o zagueiro acabou sendo expulso após o fim da partida. A punição, então, com o jogo encerrado, não é contabilizada em alguns sites de apostas, mas o atleta afirmou que não sabia da regra. A partir daí, o zagueiro começou a ser pressionado pela quadrilha para devolver a quantia. Ele cogitou até mesmo repassar uma porcentagem dos seus direitos econômicos em uma futura negociação para deixar o Santos. Abre aspas. Recebi uma proposta de 2 milhões e meio de dólares no final do ano. Estou para receber uma de 4 milhões e meio de dólares, do mesmo time que já me ligou e disse que vai oferecer isso para me tirar do Santos. Então, aí eu tenho por volta de uns 800 mil. Escreveu Bauerman em uma das mensagens via aplicativo. Por fim, Bauerman é questionado pelo apostador se conseguiria convencer outros atletas do Peixe a se juntarem no esquema. E aqui me traz o medo que aqui a diretoria do Santos precisa agir o quanto antes para descobrir quem são esses atletas. Na reportagem é o seguinte: na resposta, ele diz que acha que conseguiria mais 2. Quem são esses 2? A instituição Santos é maior do que qualquer atleta e o Santos não pode manchar a sua história, não pode se apequenar diante desse fato. A diretoria não pode ser omissa, né? Não estou julgando o atleta, mas se na mensagem realmente for ele, então ele precisa ser questionado quem são esses outros atletas com quem ele tentou aliciar ou se de fato aliciou, para que sejam tomadas decisões, porque esses atletas também precisam ser afastados de suas atividades laborais até que se prove o contrário. Abre aspas novamente. Cara, posso ver quem está à disposição aqui. Acho que consigo mais 2. Posso conversar com eles amanhã para ver. Talvez consiga 2 sim, disse o zagueiro. Na noite da última segunda-feira foram publicados outros trechos da conversa que revelaram cobrança dos manipuladores ao jogador, que por sua vez pediu desculpas e disse estar em busca de R$800 mil para ressarcir o interlocutor. Ainda, na reportagem diz assim: em abril, o caso veio à tona, Bauerman se disse inocente e o Santos manifestou a confiança no atleta. Isso é uma verdade, se não me falha a memória, no Instagram do atleta, no mesmo dia que saiu o nome dele e que a diretoria chamou para conversar, que por sinal depois acreditou, o Santos foi tão inocente que acreditou tanto no que ele disse num primeiro momento, que colocou até o departamento jurídico à disposição do atleta. Ele fez uma nota e colocou no seu Instagram, resumindo, né, dizendo que é pai de família, que antes do atleta vem o pai de família e que ele jamais iria ceder, né, a esse tipo de coisa. Mas as conversas que foram reveladas agora através da revista Veja e também do site GE mostram o contrário. Mas enfim, né, gente, vamos esperar as investigações. Voltando à matéria, né? Já na manhã desta terça-feira, depois dos novos desdobramentos, o clube decidiu afastá-lo temporariamente das atividades até que a justiça aceite ou não a denúncia realizada pela Operação Penalidade Máxima 2 do Ministério Público de Goiás. Lembrando que eu acabei de ler para vocês a nota do Santos, simples, curta e objetiva, se respaldando e informando do afastamento dos atletas de suas atividades juntamente com o elenco profissional. Gente, eu confesso que eu estou bastante preocupado porque, como diz o Tiririca, né? Até gravei isso no shorts aqui do YouTube, que diz o seguinte, né? Que pior que tá não fica, fica assim.
O Santos dentro de campo já não vem apresentando um bom futebol, né? Não, as vitórias não vêm acontecendo. O Santos tem oscilado bastante, né? Seja taticamente, seja ofensivamente, enfim, vem pecando em bastante aspectos. Seja com desfalques, né? E agora Eduardo Bauerman se tornou mais um. Acredito que seja uma unanimidade para todos dos zagueiros que nós temos aí, Joaquim, Bauerman e Maicon. O Bauerman era o nosso melhor zagueiro até o momento, né? Tanto é que o Joaquim vai entrar no lugar dele agora e provavelmente teremos então a nova dupla de zaga formada por Messias e Joaquim, já que Bauerman foi afastado. Cara, isso me dói porque nós que somos torcedores, nós queremos sempre o melhor para o clube. E quando a gente vê esse tipo de notícia, principalmente esse tipo de noticiário policial, isso deixa a gente triste, porque quem sofre somos nós torcedores. O atleta passa, o clube permanece. E a história do Santos não pode ser manchada da forma que está sendo. Então a diretoria precisa ser mais incisiva, precisa respeitar mais o Santos. Os atletas que talvez se declinaram a essa proposta precisam também respeitar o Santos e ter a hombridade de pelo menos pedir para sair. Respeito o Santos. Respeito o Santos. Eu confesso que eu estou muito chateado. Eu tinha que gravar esse vídeo, algumas pessoas me questionaram, então tá aí o meu posicionamento. Não estou julgando, li as duas matérias para vocês, para que cada um tire aí a sua conclusão, né? O Santos agiu corretamente, ainda que tardiamente, mas corretamente, em afastar o atleta, e agora é esperar os próximos capítulos aí. Gente, depois eu gravo um outro vídeo para falar sobre uma outra matéria aí referente ao que Aliás, vamos ver agora. Deixa eu pegar aqui, ó. Lucas Mussetti escreveu a seguinte matéria do Santos, em específico. Deixa eu só confirmar aqui. Falando de Eduardo Bauerman, né? O título da matéria diz o seguinte: Bauerman pagava 50 mil reais por mês a apostadores após descumprir acordos. Deixa eu só confirmar aqui, é isso mesmo. É a matéria do Adriano Wilson, Lucas Mussetti e Thiago Arantes. Também publicada no dia de hoje, dia 9, mais às 17h13. E a matéria diz o seguinte, gente: o zagueiro Eduardo Bauerman teria se comprometido a pagar 50 mil reais por mês a apostadores após não cumprir o combinado para levar cartões no Campeonato Brasileiro de 2022. O UOL teve acesso ao processo do Ministério Público de Goiás e a investigação penalidade máxima aponta que Bauerman aceitou a proposta da quadrilha. Lembrando que agora já saiu o resultado que o Ministério Público aceitou de fato, né, a denúncia. Então Bauerman literalmente está sendo investigado, assim como outros atletas. Então vamos lá, o que aconteceu? De acordo com o processo, o Bauerman topou pagar 50 mil reais para levar cartão amarelo. Topou pagar não, né? Topou receber 50 mil reais para levar o cartão amarelo contra o Avaí no dia 5 de novembro de 2022. Porém, não cumpriu. O Avaí já estava, teoricamente, quase que rebaixado nesse momento. Para se redimir, teria prometido ser expulso diante do Botafogo 5 dias depois, que era a próxima partida. Porém, o zagueiro levou o vermelho, mas isso só aconteceu após o final, né, após o apito final do jogo, ou seja, quando já tinha finalizado. Porém, para as casas de apostas isso acaba não contando. Sendo assim, o atleta do Peixe então passou a receber ameaças de morte dos apostadores, com cobranças para ressarcir a quadrilha, como mostram as conversas que eu já disse na reportagem anterior do processo. A aposta, que incluía cartões para Dadá Belmonte, ex-Goiás, e Igor Cairus, ex-Cuiabá, renderia 800 mil reais. Ainda a quadrilha, obviamente, né? O defensor, de acordo com as mensagens, alegou não ter 800 mil reais à disposição e se comprometeu por meio do empresário Luiz Taveira, não sou eu que estou dizendo, isso está na reportagem que eu estou lendo para vocês, a pagar um acordo de 50 mil reais em 20 parcelas, ou seja, 1 milhão de reais no total, além de usar seus direitos econômicos como garantia. Lembrando que o último pagamento registrado das mensagens foi em fevereiro,
após forte cobrança dos apostadores. Aqui, gente, eu quero fazer uma observação. Estou lendo essa matéria juntamente com vocês, tá? Ele cita o nome do empresário, o que torna isso muito mais grave. Então, se o empresário já sabia, ele foi conivente no primeiro momento, de acordo com a matéria. Se ele foi conivente, ele também não tinha que ter acesso ao Santos, como ele está sendo próximo do Rueda. Então, se cavar, talvez o buraco chega e pode ser mais fundo. Então, o que se mais pode vir por aí? Dá para confiar no atleta agora, depois disso? E aí? Eu não sei. Particularmente falando, eu não sei. Continuando a matéria, Bauerman, no print do aplicativo de mensagem, envia uma proposta que recebeu do León do México, né, de 2,5 milhões de dólares, e avisa que receberá uma outra oferta ainda maior, de 4 milhões de dólares no fim do ano. Além disso, teria afirmado que acha que conseguiria envolver mais 2 jogadores do Santos no esquema. Tudo para tentar acalmar os líderes da quadrilha. Lembrando, o Santos precisa apertar o atleta para que ele entregue quem são esses 2 atletas, se realmente ele tentou ou se realmente aceitaram ou não. Para que o Santos também faça o mesmo, afaste esses atletas. Abre aspas aí, fala do Eduardo Bauerman de acordo com a matéria aqui e o que está no processo. Me perdoa, mano, eu fiz o que estava combinado, porém não sabia da regra de não valer a expulsão no fim do jogo. Com toda certeza, se eu soubesse que não valia pós-apito, eu tinha feito sem dúvida nenhuma. Mas eu não sabia e tive que dar um jeito. Mas como disse, quero resolver isso porque sou pai de família, tenho esposa grávida, 2 filhos pequenos. Quero resolver isso para tirar esse fardo da sua e das minhas contas. Porque você deve pensar que eu estou tranquilo, mas não estou, mano. Estou pé da vida, né, de raiva. Muito triste com tudo isso e estou querendo resolver a situação. Faço um empréstimo no banco, não faço ideia para quem, mas tento ver alguém para pedir emprestado. Só quero resolver isso. Aí o apostador diz o seguinte: irmão, eu tirei esse fardo de você. Sábado mesmo, te dei toda a confiança. Bauerman, como você tirou esse fardo de cima de mim se você falou até em me matar? Não tem como ficar tranquilo. E aí embaixo na matéria, quem quiser acessar, eu vou deixar o link, né, na descrição dessa matéria na íntegra para que vocês possam estar vendo aí as imagens do print da tela, enfim, dessa conversa do Bauerman ainda, né? Mas vamos lá, gente. O negócio, desculpa pelo vídeo comprido, mas é um assunto muito sério. De acordo com o Ministério Público, o empresário Luiz Taveira ajudou Eduardo Bauerman a se resolver com os apostadores, após não levar o amarelo contra o Avaí e só resolver o vermelho depois do apito final diante do Botafogo. Taveira diz na conversa que Bauerman deveria ter rachado o cara no pau para forçar a expulsão. Lembrando que não sou eu que estou dizendo, tá, gente? É a matéria. E que ele vai aprender. Tirou a virgindade, abre aspas e fecha aspas. Com a cobrança dos apostadores para ressarcimento, o agente sugere confissão de dívida parcelada com a garantia dos direitos econômicos. As mensagens mostram que ele marcou encontro com um dos líderes da quadrilha em Santos. Bauerman, então, não apenas teria devolvido 50 mil que recebeu no início, como passou a pagar 50 mil por mês para abater a dívida que criou na aposta de 800 mil reais que não foi concluída. Com juros, o acordo foi de 20 parcelas de 50 mil, o que totaliza então 1 milhão de reais. Em contato com o empresário Luiz Taveira afirmou que Eduardo Bauerman foi ameaçado após não levar o cartão amarelo contra o Avaí e traçou uma estratégia com o jogador para ficar em paz. O agente ainda disse que não levou o vermelho de propósito durante o jogo diante do Botafogo e que... o agente ainda disse que Bauerman não levou o vermelho de propósito durante o jogo diante do Botafogo e que a expulsão após o apito final foi aleatória e não valia para as apostas. Taveira alega que Bauerman nunca quis participar do esquema, admite um acordo com os apostadores para o abatimento da dívida e reclama que só se fala em Eduardo Bauerman, que não cumpriu o combinado e é o único ameaçado. Abre aspas. Como aconteceu, foi um meio de tentar atenuar o problema. E aqui mais perguntas
mais trechos da conversa sobre os dois, tá bom? Gente, eu vou parar por aqui porque o vídeo já está muito extenso, mas só para a gente ter uma ideia aí da complexidade que é. Triste demais pelo que está acontecendo. Não queria que o Santos fosse notícia nas páginas policiais, mas infelizmente está sendo. Aproveita e comenta aqui. Qual a sua opinião sobre o caso Eduardo Bauerman? O Santos agiu corretamente em ter afastado ele somente agora? Deveria ter afastado antes? O Santos deve, quem sabe, aí pesquisar quem são os outros atletas que ele tentou aliciar e também afastar? Enfim. Se tivermos mais alguma novidade, depois eu gravo outro vídeo para vocês. Grande abraço e mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Se você for, deixa o seu like. E me ajuda, galera, porque eu só tenho vocês. Eu preciso chegar a pelo menos 100 inscritos e eu tenho 95. Faltam 5 pessoas, então somente vocês podem me ajudar, tá bom? Grande abraço, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!